O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mês de maio, mês dedicado à Santíssima Virgem Maria. Hoje rezamos especialmente pelas nossas mães. O Senhor Deus quis que Jesus tivesse mãe. São José é um pai maravilhoso, é extraordinário. São José é pai adotivo de Jesus. São José não é pai biológico. A Virgem é puríssima, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora. Mas ela não. Ela é mãe. Mãe. Deus não precisava. Deus é o Criador de todas as mães. Quem é mais mãe que todas as mães? Deus. Ele as criou. O Criador de todas as mães poderia muito facilmente, devido à condição de Deus, fazer com que Jesus existisse sem que tivesse uma mãe na terra. Porque para ele absolutamente nada é impossível. Só que ele quis precisar de uma mãe, para que o seu filho Jesus tivesse mãe. Por que ele fez isso? Não existe resposta para nós. E nem quando, com a graça de Deus, estivermos no céu, tampouco saberemos. Porque isso pertence às profundezas de Deus. O além, do além, do além. Ele quis dar uma mãe para Jesus. A Bíblia, o Evangelho, ele não conta uma grande parte da história de Jesus e sua mãe. O que nós temos escrito são apenas 3 anos dos 33 que Jesus viveu, morreu, ressuscitou. 3. Um pequeno resquício de um menino Jesus com 12 anos de idade, que Maria e São José procuram no templo. Só isso. Mas nisso aí, quando eles encontram a criancinha Jesus, 12 anos, é uma criancinha. Encontram aquela criancinha diz: não sabíeis que devo me preocupar com as coisas do meu Pai? Aí vem
algo extraordinariamente profundo e maravilhoso, que ali poderia ser uma boa parte da definição de mãe, se é que algum dia isso vai existir. Uma pequena parte da definição seria o que vem escrito para nós. Ao ouvir isso, o que disse a criança Jesus, e Maria guardava tudo isso no seu coração. Só. Quando volta a contar a história, o Evangelho já está com Jesus com 30 anos de idade, que se apresenta no Rio Jordão e é batizado por São João Batista. Sabemos disso porque naquele tempo judeu, a idade adulta, 30 anos, só a partir daquele momento que ele era abençoado na sinagoga para poder estar falando de Deus publicamente. 30 anos, ele começa a missão. O que foi que aconteceu durante 30 anos? Jesus e Nossa Senhora. O que aconteceu nesse tempo todinho? Nós temos Jesus 3 anos. E é tudo isso, graças a Deus, que nós sabemos, que nós cremos, que aprendemos sobre ele. Maria teve 30. Há um abismo entre nós e a mãe de Jesus. Ela o conhece, a mãe conhece o filho profundamente. Profundamente. Aquele encontro que nós rezamos em uma estação da Via Sacra, o encontro de Jesus com a sua mãe. Devem ter ocorrido alguns, né? Durante 30 anos em Nazaré. Quanto tempo se passou. E sabe por que essa história não está escrita no Evangelho? Essa história está escrita no Imaculado Coração de Maria. E só Jesus pode ler a sua história, a minha história, está escrito no coração da nossa mãe, que só ela pode ler. O que nós sabemos é que nos conta, mas a história toda está ali. Desde o primeiro instante da nossa vida. Guardado tudo no coração. Como as mães hoje olham para seus filhos que já são adultos e vê uma criança, acho que deve ter sido isso que aconteceu naquela estação da Via Sacra. Ela deve ter visto um nenezinho que estava precisando muito do colo dela e ela ofereceu. O consolo de Nosso Senhor crucificado, vendo sua mãe. Ela está aqui. E ela só não foi crucificada no lugar dele porque não podia. Porque se tivesse uma pequenina chance, nós sabemos o que ela faria. Mas mesmo assim, foi. Por que nós chamamos ela de Nossa Senhora das Dores? Pelas suas? Não. Quais são as dores de Maria? As dores de Maria são as dores de Jesus.
A mãe não sente a dor dela. A mãe sente a dor dos seus filhos. O seu coração pulsa assim. Ele vive assim. O que Nossa Senhora poderia nos contar sobre Jesus? Com 1 aninho de idade, com 2, com 3. Como ele era como criancinha? Será que ele fazia milagres? Ou será que ela que fazia? Quando olhava para ele e sabia que ele estava com fome. Quando olhava para ele e sabia que ele estava com calor, que ele precisava tomar banho, sem ele dizer. Será que foi ela que deve ter operado o milagre de cuidar da vida do Senhor da vida? Será que quando a mãe, Nossa Senhora, embalava Jesus no colo, ele nenezinho para ele dormir, ela dizia: dorme, meu filho amado, meu Senhor e meu Deus. Ela que olhava para aquele filho e sabia que ele era de verdade o seu filho, só que ela era a sua serva. O que uma mãe não é, a não ser serva dos próprios filhos, que nasceu para servi-los, e que mesmo quando não quer mais, continua fazendo. Perguntasse para cada mãe qual é o maior presente que você gostaria de ganhar hoje no Dia das Mães ou qualquer outro dia, ela não pensaria 2 vezes, já responderia: a felicidade dos meus filhos. Faça o filho ou a filha sorrir e faça a mãe sorrir. Para chegar até o coração dela, tem que chegar no coração dos filhos. E quando o Senhor Jesus ressuscita, nós perguntamos: por que será que no Evangelho não tem nada escrito que Jesus encontra com a mãe dele? Porque o filho vencendo a morte, a mãe precisa ver. Porque a mãe é muito maior do que isso. E o único ser humano naquele momento que sabia perfeitamente que o filho dela venceria a morte era ela. Ela não precisava ver. Ela sabia. Sabe aquele momento que o filho está triste, ou a filha, e está ali conversando com a mãe, rindo. E a mãe tem aquele olhar. Depois ela chama no cantinho e pergunta: o que está acontecendo? Eu só estou rindo. O que está acontecendo? Né? Mas como ela sabe? Como pode saber? Como ela pode saber que uma criaturinha tão pequenininha faz assim, muito melhor do que eu, claro? Esse é chorinho de fome. Mas eu não escutei falar isso, não sei. Ela sabe. O jeito. Aí depois ela tenta explicar o que foi que ela percebeu. Mas quem diz que explica? Não explica. Ela olha, ela sente e ela sabe. Deve ter sido muito interessante quando algumas das Marias que foram até o sepulcro, ou algum dos apóstolos, disseram para Nossa Senhora: nós vimos o seu filho Jesus ressuscitado.
A resposta dela provavelmente deve ter sido: grande novidade, né? Depois Jesus não diz para o Tomé: felizes são aqueles que vão acreditar sem ver. De quem que ele estava falando? Felizes daqueles que um dia teriam a fé como tem a sua mãe. Sim. Imagina a oração tão bonita, tão profunda e tão maravilhosa. Senhor, me ensina a te amar como amou a sua mãe. Hã? Mãe, me ensina a amar teu filho como a senhora amou. Jamais. Mas pode tentar. Hã? Nossa Senhora sorriria ouvindo um pedido desse? Que bonito, né? Que maravilhoso, né? É como se um genro, uma nora, né, que me ensina a amar teu filho, tua filha, como a senhora ama. Ah, não tem como, é impossível. Ah, então me ensina um pouquinho, né? Me ensina um pouquinho. Agradecemos a Deus pela mamãe Nossa Senhora. Agradecemos a Deus por todas as mães que estão junto dela no reino dos céus. Esses dias lá na Santa Cecília, estava falando que essa coroa somos nós. Se a mãe é uma rainha, a coroa são os filhos. É o que faz dela ser mãe. O que faz da mãe ser rainha somos nós, os filhos dela. Agradecer a Nossa Senhora por abençoar tantas e tantas mães que precisam muito das graças de Deus. Agradecer Nossa Senhora por interceder por nós até quando nós não pedimos. Porque ela sabe que necessitamos. Quantas vezes no mundo de amor espiritual deve acontecer algo assim? Alguém se prostra, alguém faz uma oração, faz um pedido para quem precisa, só que não está pedindo para si. E a mãe está perto, e a mãe está intercedendo também para aquela pessoa que precisa. Porque mãe reza para os filhos, mas sempre se esquece dela. Na maioria das vezes esquece. E Nossa Senhora, intercedo por você, intercedo pelos seus filhos, intercedo pelos seus pedidos. Ela olha, sabe que também precisamos, e mesmo que não peçamos, ela intercede por nós. Quando nós rezamos, Santa Maria, Nossa Senhora, rogai por nós, ela responde, claro. E antes de você pedir, já estava rogando, né? E depois que pede, continua, não para nunca. Colocar nas mãos de Nossa Senhora todas as mães que estão muito necessitadas das graças de Deus, com seus sofrimentos, com sua missão extremamente difícil, que tem muitas mães que para elas ser mãe é calvário. E muitos calvários.
como o coração imaculado de Nossa Senhora não tem espada atravessando o coração. Pedir Nosso Senhor, dá força para essas mães, dá fortaleza para elas, seja qual for o sofrimento que elas têm. Porque mesmo que as conhecemos e elas nos contam, nós sabemos que não é tudo. Porque a maior parte elas guardam. Colocar nas mãos de Deus, pedir a intercessão de Nossa Senhora junto a Jesus, por todas as mães que estão começando a sua missão de mãe. Nossa Senhora, abençoa essas mamães para que elas possam cuidar dos seus filhos. Junto com vocês, também tenho intenção da mãe. É o que a gente aprende, é o que a gente é. Um dia, graças a Deus, eu tive a oportunidade de dizer isso na frente dela. Tudo o que nessa vida eu fiz de bom, eu agradeço a senhora. E tudo que não fiz, eu te peço perdão, porque a culpa é só minha. Eu não tenho ensinado nada que eu fiz de errado. Vocês coloquem aí na intenção as suas mães, aqui na terra, lá no céu. Coloquem a intenção das mães que vocês conhecem, daquelas pessoas que consideramos assim. E queria concluir com algo que é muito raro, mas tudo que é raro nesse mundo é precioso demais, brilha demais, porque é raro, mas existe, graças a Deus, existe. É que quando é dia dos pais, a gente gosta de falar assim: pai, o senhor é tão maravilhoso, que parece uma mãe. Né? É nesse sentido aí. Aos pais que tiveram que assumir um papel que é impossível, mas assumiram. E que tentaram fazer de todo esforço, de todo sacrifício, para tentar cobrir uma ausência que não se cobre. E que ofereceram o amor, a dedicação, o carinho para aqueles filhos. Um dia, na visita de enfermos, uma esposa, ainda jovem, estava acamada e já fazia um longo tempo. E ela me disse, que eu perguntei do marido dela, e ela me disse: o meu marido, para mim, é minha mãe. Eu falei: por que você está chamando ele de mãe? Porque eu descobri que ele faz umas coisas para mim, acho que só minha mãe faria. Ela não, a mãe dela já estava no céu. E ela me contou algumas coisas que ela descobriu que tinha uns filhos que contavam, que ele fazia por ela, que eu fiquei ouvindo aquilo e fiquei pensando: ele é mãe. Outros poucos dias atrás, estava conversando com uma jovem, que estava contando a história da vida dela, e na história da vida dela, a mãe faleceu quando ela estava com 3 meses. E os outros irmãos pequenininhos. E ficou um pai, que criou eles. Ela lembrava dos tempos que ele ia com ela na bicicleta,
Ele trabalhava numa feira. E ela falou, nunca faltou nada em casa. A gente não tinha tudo o que a gente queria, mas a gente tinha tudo que precisava. Ela falou desse jeito. E o meu amor pelo pai é tão grande, que quando eu penso na minha mãe, eu vejo meu pai. E eu falei para ela, que coisa maravilhosa que eu estou escutando. Acho que hoje eu saí do planeta Terra e fui para outro lugar. Né? Que coisa linda. Pedir a Deus abençoar. Aí tem a madrinha, a outra pessoa, tia, que abraçou aquela criança. Aí tem aquela mãe que tem um filho adotivo, que não teve a sua mãe, mas ganhou outra de presentão. Certa vez a cerimônia de um casamento. Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. No final, a noiva falou assim, padre, eu posso falar uma coisa? Pode. Aí dei o microfone para ela, né? E ela falou assim para todo mundo, hoje eu quero agradecer, em primeiro lugar, aquela pessoa que na minha vida é a minha mãe. Porque no momento em que eu nasci, a minha mãe faleceu. Aquelas mães maravilhosas que morrem, mas não deixam os filhos morrerem. No momento que nasci, a minha mãe morria. E ficou essa pessoa aqui, apontou assim, que é minha mãe. Minha mãe deixou ela como minha mãe. E era a irmã dela. Né? Era a irmã dela mais velha, que criou da turminha toda. Né? Aí depois eu falei para ela, como a sua mãe deve estar feliz, ainda mais feliz no céu, sabendo que uma filha dela fez tudo isso por ela. A gente coloca nas mãos de Deus tudo isso e muito mais do que isso.